A amizade é um dos sentimentos mais celebrados e estudados na história humana. A palavra deriva de dois termos gregos, filia, que significa amor fraterno, e sofia, que em português se traduz como sabedoria. Os filósofos sempre contemplaram a importância da amizade. Um deles, Aristóteles, até separava a amizade em 3 tipos. A amizade pelo prazer do convívio, a amizade pelo interesse em serem úteis uns aos outros e a amizade verdadeira, que deseja o bem por si mesmo acima de qualquer prazer ou interesse envolvido. E nos dias de hoje, ainda nos perguntamos, é possível uma amizade verdadeira sem interesses envolvidos? Ou as amizades exigem uma série de trocas e até mesmo concessões? É o que vamos conversar agora no Bendita Hora. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Dr. Augusto Godoni, que é psicanalista, consultor e escritor. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Que alegria tê-lo aqui conosco para esse assunto tão importante sobre amizade. Isso mesmo. Muito boa tarde, Padre Kleber. Muito boa tarde aos ouvintes. A satisfação é toda minha. Nós podemos aí identificar, doutor, essa questão da amizade, a verdadeira amizade. Nós vimos aí que nosso VT sobre a questão da diferenciação de tipos de amizade, como a filosofia analisava isso, né? A filosofia, os conceitos aristotélicos, né? Inclusive citando o próprio Aristóteles, pegando o gancho com a nossa vinheta, perguntaram uma vez a ele, o que é um amigo? Como identifica um verdadeiro amigo? Ele disse o seguinte, com a sabedoria de sempre, amigo são 2 almas num único corpo. Olha que legal. Olha que interessante. O amigo verdadeiro, né? Essa identificação. O senhor perguntou, a filosofia fala sobre os tipos de amizade, a psicologia também tem várias teorias, né? Para simplificar a questão, são amizades de acordo com os papéis que a gente desempenha. Por exemplo, tem amigo que é bom para você se divertir, né? O amigo do prazer, que nem disse o Aristóteles, para você jogar bola, para você ir a uma festa, é o amigo ideal para aquilo. Mas, de repente, essa mesma pessoa, para compartilhar uma informação íntima, não é tão bom. Tem um amigo de trabalho, tem um bom companheiro de viagem e assim por diante. Acho que tem amigos para cada ocasião. E tem aqueles amigos que se identificam mais com você, que compartilham dos mesmos valores, que são amigos de uma vida inteira, que a distância nos separa, que o tempo não separa. São os amigos para todas as horas, podemos dizer, para todos os dias, para todos os momentos. O senhor falou de amizade para o trabalho, amizade para uma balada, para passear, para viajar. Às vezes uma mesma pessoa cumpre diversos papéis, né? Mas nem sempre. O amigo serve para todas as ocasiões, não necessariamente. Perfeito. Porque às vezes a pessoa fala, ele é uma ótima companhia, um ótimo amigo para estar viajando, né? Mas não é o mesmo confidente para estar... Exatamente. Ou ele é falso. Não... Você pode não confiar nele para contar coisas íntimas, mas de repente é um bom amigo para uma balada. Cabe a você, com o seu discernimento, com a sua maturidade, separar. Muito bem. Não pode esperar aquilo que a pessoa não pode dar. E acho que a maturidade vai dando esse discernimento para a gente. Para perceber, né? Por que será que é tão importante a gente ter os verdadeiros amigos? Essencial. Porque quem encontrou um verdadeiro amigo encontrou... A Sagrada Escritura já diz, né? Exatamente. Né? Encontrou um verdadeiro tesouro. Porque a gente prescinde da convivência social. O ser humano é dado pelo lado social. A gente é um ser psicológico, físico, espiritual e social. Então não existe ser humano sem sociabilização. E o amigo entra nesse sentido. Olha aí que você viu aí sobre troca ou chantagem emocional. Isso aí, doutor, hein? Que mais tem? Você não pode dizer não? Como que a gente vai lidar com essa chantagem? Como podemos lidar com essa questão na linha da psicologia? Como podemos analisar esse VT aí? O dizer não está intimamente ligado com a tua personalidade, com traumas de infância, com o valor que você tem a respeito das coisas. Então, às vezes, porque a pessoa teoricamente se ama, não se ama? Mas nem sempre isso é verdade. Ela acha que se ama, mas às vezes ela faz de tudo para manter uma amizade, mesmo ela sabendo que ela leva desvantagem, que a pessoa pode estar fazendo chantagem emocional, né, que ela é manipulada, mas ela tem uma dificuldade intrínseca, que é da personalidade dela, em dizer não. Que ela tem medo, até um trauma muitas vezes, de não ser aceita. Ela tem uma carência muito grande de ser amada. E daí, a pessoa às vezes não diz não porque medo de uma rejeição da pessoa, ficar brava com ela. De última instância, todos nós queremos ser amados por quem somos.
E quando tem alguma deficiência, uma falta de autoestima, que a pessoa não tem isso reforçado dentro dela, ela fica como se fosse um lapso, uma chave, uma fechadura que essa chave não vai abrir. Ela não vai se considerar importante, mesmo o outro falando, ela não vai reconhecer um elogio e ela vai viver de migalhas. Ela vai aceitar uma relação que não é digna, vamos dizer assim. Ela merece muito mais, mas ela não consegue. Então ela entra muito... Isso é muito importante, o que foi dito no vídeo, que o não dizer não, o não ter consciência do seu próprio valor, faz com que a pessoa entre numa relação abusiva. Será que você está numa relação abusiva? Onde você não percebe, você entra, como o padre Fábio de Mello fala, você entra num cativeiro da subjetividade. Você é sequestrado, você vira refém dos teus próprios paradigmas mentais. É muito complicado. Você tem crenças antigas que fazem exatamente isso, que você não se sinta amado, que você gere uma relação de dependência da pessoa. Nenhuma relação de dependência é saudável. E daí isso abre portas, Padre Kleber, para amizades falsas, para amizades de interesse, onde a pessoa é usada, onde ela é aproveitada, e ela não consegue, o outro tira proveito dela, ela não consegue pôr esse limite, porque ela se contenta com ganhos secundários, que a gente chama, com as migalhas. E a gente foi feito o quê? Para migalhas que caem ao chão da mesa ou para verdadeiros banquetes? Claro. Olha, interessante que nós estamos falando aqui sobre não aceitar migalhas, né? Mas num relacionamento, né, como o doutor está explicando para nós aqui, para a gente entender aqui, até que ponto, né? Mas o abrir mão, identificar? Né? Então, talvez assim, o que eu estou abrindo mão da minha personalidade, daquilo que é meu, né, para também oferecer essa situação, para me relacionar bem com as pessoas. Então, assim, há um certo, podemos dizer assim, equilíbrio, né? Porque, assim, abrir mão num relacionamento, você pode, é necessário que tenha, ao momento que um outro cede, né, nesse momento. Mas, assim, quando isso se torna uma relação abusiva, o senhor falou, né, deixa de ser apenas abrir mão num relacionamento. Uma relação tóxica, não saudável. Não saudável. Porque é quando começa a passar do limite daquilo que numa relação você acaba fazendo esse equilíbrio de hora eu cedo, hora você cede. Isso. Agora, quando só o outro, ou só a mim, né? Eu não posso dizer não posso... Começa a ser aquela chantagem, acaba sendo abusivo nesse sentido que o senhor está falando, né? Perfeito, padre. Excelente colocação do padre Kleber. Naturalmente, uma relação humana implica em concessões. Que não dá para a gente viver diretamente tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer. Só o que eu quero. Só o que eu quero. Porque daí é uma... Você é meu amigo, mas você faz só o que eu quero. Isso. Aí não dá, né? Tá certo desde que seja aquilo que eu quero. Sim. Não, tem que fazer, faz parte da relação humana, concessões. Você ceder num ponto, o outro ceder. Você enxergar o outro como, de fato, um ser humano como você. É uma relação entre eu e um outro, não entre eu e o objeto. Tem muita relação hoje que a pessoa acha que o outro é objeto do próprio prazer. Então faz parte, é bem claro isso, né, padre? Faz parte de uma relação humana essas concessões. Agora, quando isso extrapolou o limite do tolerável? É quando ultrapassa o seu valor pessoal, aquilo que você acredita, de repente, num relacionamento amoroso. Faz parte do casamento, você conviver com diferenças. De repente o outro deixa a luz acesa, deixa a toalha em cima da cama, né? Ele tem certas manias. Agora, quando passa a ser tóxico para a relação? Quando aquilo te ofende, aquilo violenta e agride os teus valores. Por exemplo, obrigar a pessoa a mentir, obrigar a fazer uma coisa que é contra a natureza dela. Ou seja, se você está se anulando, deixando de ter vida por conta do outro, né, padre? Você faz só aquilo para satisfazer o desejo do outro e se anula como indivíduo, como pessoa, é um sinal de alerta que ultrapassou esse limite. Você fez concessões que você não poderia fazer, custa muito caro, porque daí você se anula e não existe relação entre uma pessoa só. Relação é sempre pelo menos duas pessoas inteiras, e não duas metades, como diria o amor romântico. Tem que estar inteiro para estar na relação. E às vezes é importante saber dizer não e colocar esses limites. Viu? É importante saber dizer não e colocar limites na relação. Nós temos aí uma pergunta no vídeo aí, o nosso convidado vai nos ajudar a responder. Vamos ver aí essa pergunta especial. Uma amizade de interesses dá para ser percebida antes de nos darmos muito mal? E aí?
Dá para ser percebido? Como que vê? Como que a gente percebe aí? Não tem um ditado popular que diz: o pior cego é aquele que não quer ver? Será que está no Um indício nosso sempre. olho? Dá. Na frente do nariz a gente não enxerga, Não né? enxerga. O mais difícil de ser percebido, Padre Kleber, é o óbvio. Por quê? Ele está, às vezes, pulando na nossa frente. Mas será A gente não enxerga. será que ele está tão envolvido na relação que ele não percebe? Ou o que acontece? Ah, sim. Às vezes a cegueira emocional faz com que a gente não perceba. Por isso é importante você fazer terapia para se autoconhecer, para discernir, porque quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente não quer ver, a gente quer acreditar, a gente projeta Engraçado o nosso que desejo. todo mundo à sua volta percebe essa relação. É nítido, Todo isso. mundo consegue enxergar. Você está na relação e não consegue perceber isso, né? É. Quantas confissões o senhor não deve ouvir nesse sentido? Quanta orientação espiritual está na cara. E às vezes você não pode falar para a pessoa que ela não está preparada para ouvir. Perfeito. Então, por isso que é importante, gente, escute lá o seu amigo. Se ele estiver falando besteira, se não tiver a ver, tudo bem. Entra por um ouvido e sai para o outro. Mas questiona, será que ele não pode ter razão? Será que de tanto minha mãe falar, ela não tem razão? Todo mundo fala. Será que só eu que estou... Será que eu não consigo ver? Todo mundo tá falando, Exatamente. não é. O amigo de verdade é aquele que está sempre ali para dar um conselho, né? Tem essa ideia também do amigo que nos alerta e nos dá um conselho especial. O verdadeiro amigo não tem medo de magoar, de falar. É o amigo que está nas horas certas, nas incertas, quando você acerta, quando você erra. E pegando o gancho que a gente estava conversando, Padre Kleber, o amigo é aquele que ajuda a gente quando a gente está em dificuldade, mas aquele também que vibra com as nossas vitórias. Aí que vai provar que é amigo, que não tem inveja, que quer o nosso sucesso. Nós estávamos aqui um pouco no bastidores conversando um pouquinho sobre essa questão dos verdadeiros amigos, que dá o conselho, como o Guilherme acabou de apresentar para nós aqui na tela, né? Nós vimos aí, o pessoal está interagindo conosco através no YouTube, né? Mas às vezes o verdadeiro amigo consegue te levantar. Eu falei, tem um caso, você está passando por uma dificuldade, um amigo consegue te levantar, te colocar de pé, mas quando você alcança algumas vitórias, alguns passos na vida, o amigo não consegue se alegrar com as suas vitórias, com as suas conquistas. A gente pode dizer que isso será que é amigo? Faz parte da natureza humana lidar com inveja, até do amigo, não é? Então, pessoal, você está com o seu amigo aí, mas como pode? Né? Ele é meu amigo, estava passando por dificuldades, tribulações, ele esteve comigo. Agora eu consegui uma promoção no trabalho, eu consegui vencer, e aí o amigo já não está mais do lado, não consegue se alegrar com as suas vitórias, né? Porque tem gente que não consegue... Isso é fruto da inveja? Pode ser. Pode ser um fruto da inveja. Da inveja. E não existe a história de inveja branca, inveja boa. Inveja da brava. Não é, gente? Faz parte da natureza humana. Que tem gente que só consegue ajudar quando está numa posição de superioridade. Que parece que é caridade, que é compaixão, e não é. A pessoa se vê superior ao outro. E esse sentimento de superioridade não tem nada a ver com compaixão. É dó, é pena, amizade, não né? faz parte da amizade. O amigo não vai falar que você precisa de ajuda porque ele tem pena. Não, porque ele está realmente doído pela tua dor. É empatia. Ele sente na pele com você e ele quer ver você melhor. Agora, se a pessoa sente inveja quando você está bem, será que é amizade? Ou é hora de você repensar? Ele precisa estar superior a você. Se está superior, lembra, são duas almas habitando um corpo. É sintonia, é empatia. Então ele tem que estar vibrando nesse júbilo que você está vivendo. Pessoal, ele te ajudou quando você está feliz. Não era para ele ficar mais feliz de você ter ficado até melhor que ele? E isso é muito importante, né? Que nós estamos acompanhando aí. É o papel da mãe, do filho, o papel do colega de trabalho, o papel do professor, que talvez a gente se mistura. Quero ser amigo do meu aluno, quero ser amigo, claro, posso ser amigo da minha filha, fala, padre, eu sou sempre, a minha filha, minha mãe é minha melhor amiga, no colega de trabalho eu tenho amizade, então acho que a gente precisa saber qual é o momento ou que tipo de relação que eu tenho e qual é o papel que eu estou exercendo naquela relação, acho que é por aí, né, o caminho. Exatamente, olha a coincidência, que na verdade todos os caminhos levam para um lugar só, foi exatamente o que a gente falou no começo, a gente não tinha combinado nada a esse respeito, são os diversos papéis que podem se sobrepor, podem coincidir. Né? Uma mãe, já que vocês tocaram nesse assunto, um pai, pode ser amigo do filho? Até deve, mas o principal papel é ser mãe, ser pai, que às vezes é exatamente o oposto de um amigo. Que ele não vai simplesmente escutar, tem que colocar, a gente falou, tem que colocar limites, tem que exercer o seu papel de mãe, de colocar a responsabilidade para o filho, claro, sempre com muito amor, com muito carinho, mas é essa às vezes a função. Ele falou em papel, em psicanálise a gente chama de função naquele momento. Seria função social, não é? Seria essa questão, quando ele fala no caso
do colega de trabalho. Isso, naquele momento é um papel. Ele exerce aquela função de chefe, de colega de trabalho, de subordinado. Pode se sobrepor, coincidir com o do amigo? Pode. Mas aquela função principal naquele momento... É ser o colega de trabalho. O gestor vai ter que te dar bronca quando tiver que te dar bronca. Cumprir a responsabilidade e o papel que você tem que desempenhar como colaborador ali naquela empresa. Naquela tua job description, naquilo que você tem que fazer como profissional. Né? Mas ele pode, no ambiente ali fora, ser teu amigo ou não. Mas o principal papel ali é esse. Lembra que a gente falou que podem se sobrepor numa relação de parentesco, que é outra coisa, não precisa não ser necessariamente amigo, mas pode ter uma amizade. Ter irmãos que são muito amigos, por exemplo, tem essa relação de amizade verdadeira, e tem irmãos que são simplesmente parentes, não tem? Perfeito. Quando se sabe qual é a função de cada um, a pessoa entende o seu papel naquele momento, não é isso? Isso, não mistura, não cria expectativa que não corresponde necessariamente à realidade. Porque fala assim, mas meu colega de trabalho não é meu amigo, aí começa, como ele falou, confundir a função e os papéis ali e acaba querendo... Não tem que ser amigo mesmo, é colega de trabalho. Se não tem uma boa relação para desenvolver aquele trabalho em conjunto, trabalhar em equipe, a gente faz muita consultoria em ambiente corporativo, você faz o quê? Você diminui a relação, seja educado, seja, claro, ético, respeitoso, mas você não precisa ficar dando risadinha, contar piada e tomar chopp com ele, ter relação extra-trabalho. E nem por isso deixa de viver... Uma relação respeitosa. Respeitosa no trabalho. Saudável, né, padre? Só complementando, aumenta a tarefa e diminui a relação. Nós temos aí uma série da Netflix, que é Inventando Ana, né? Trata um pouco desse assunto, de fato ser verdadeiro ou falso. Vamos aí acompanhar, confira aí. Talvez eu tenha uma história. Ela se chama Anna Delvey ou Anna Sorokin, eu não sei bem. Ou ela é uma herdeira alemã super rica ou ela é uma pé rapada. As acusações são absurdas. Ana cometeu crimes do colarinho branco enquanto se passava por socialite numa tentativa de roubar milhões de dólares. Oi, Ana. Eu tenho umas perguntas. Eu tenho uma pergunta. Que roupa é essa? Parece pobre. Ela é tudo que tem de errado na América hoje em dia. Eu sou famosa. Ela pintou uma imagem pública de mim como criminosa. Essa não é a minha história. Então qual é a sua história? A Ana veio para Nova York sem pais ricos, sem conexões. Às vezes temos que fingir até conseguir. Agora chegamos na parte boa. Ana é uma lenda nesse hotel. Você tem que trabalhar muito para conseguir o que quer. Eu sempre soube disso. Eu estou construindo alguma coisa. Um clube particular. Um passo além da sala VIP. 40 milhões para financiar. Nós temos 2 bancos muito interessados em emprestar o dinheiro. Puta merda. A construir algo especial. Um empréstimo de 40 milhões? Como uma coisa dessas pode acontecer? Talvez seja mais fácil se você parar de pensar em mim como qualquer outra pessoa. Bem básica, entende? O que vocês acham? No resort mais caro de Marrocos. Agora vejo que os sinais sempre estiverão lá. Ela colocou tudo nos meus cartões. Devolve o dinheiro, por favor. Pra que isso? Por que tá sendo tão dramática? Imagem, dinheiro, poder. Todo mundo quer alguma coisa. Todos os dias, homens fazem coisas muito piores do que as que eu supostamente fiz. Ana roubou um jato. O que tá acontecendo? Quem é você? Anna Delvey é uma obra-prima, babacas, e todos eles podem sim. É isso aí, doutor, tá vendo? É muito comum hoje em dia, ainda mais, não sei se alguém já assistiu Inventando Ana, a história de uma moça que cria uma personagem de uma milionária e convence as pessoas a darem dinheiro para ela. Então, ela aparenta ser rica, mas não é. E vai contando a história dela, por que ela se tornou assim, né? Interessante. Tem outro documentário bem interessante, esse não é um documentário, é uma história, né? Mas é o Golpista do Tinder, que conta a história das mulheres que são enganadas na esperança de um falso amor, acreditam numa história. Então a pessoa aparentemente se diz rica, apaixonada pela outra, né? Quando a envolve
cria toda uma história de inventar parente, às vezes de contratar parentes, ele usa o dinheiro dos golpes anteriores para aparentar realmente uma riqueza, uma prosperidade, e daí em determinado momento ela se coloca numa situação de perigo, o golpista, e pede dinheiro, pede ajuda da pessoa, aí que o outro, quando está envolvido, cai no golpe, né? Olha aí. Interessante. A gente vai percebendo, né, que os verdadeiros amigos, né, a gente consegue, falou, pior se é que ele não quer ver, tá na cara. O cara está inventando a história, está contando. Então tem a questão nós falamos isso, a questão de ser falso, ser verdadeiro. Às vezes a pessoa vai maquiando uma realidade que não existe. Agora, o verdadeiro amigo consegue perceber. Claro, se é um psicopata, e estamos cheios, a porcentagem não é assustadora, que nem se diz, mas tem pessoas que dissimulam muito bem, que enganam. Então é ingenuidade em dizer que nunca vai cair num golpe, que não vai ser enganado. Mas quando você perceber que foi enganado, é hora de acordar e abrir mão daquilo que você acha que está ganhando, né? Para realmente perceber o que está acontecendo. Porque todo mundo tem interesse, né? Acho que ela comentou aí numa das falas, todo mundo tem interesse. É verdade. Não existe nenhuma relação humana sem interesse. A gente sempre quer alguma coisa. Mesmo se você esteja ajudando alguém, fazendo caridade, a gente vê muito isso na igreja. Você tem interesse. Nem que seja o interesse de ajudar o outro, mas é um interesse. Ninguém faz nada de graça. Tem sempre um interesse por trás. O que faz diferença, né, numa amizade falsa, vamos dizer assim, o outro só está interessado em te usar, em satisfazer o próprio interesse, de forma egoísta, de forma egocêntrica. Agora, quando é uma relação mútua, uma relação verdadeira, é via de mão dupla. Tem o interesse dos dois. Aí que é a diferença. A pessoa olha também para o teu interesse, como a gente falou, sabe fazer concessões, sabe ceder, tem que ser uma coisa dos dois lados, não é? Sabe dizer não, e é importante, falou dizer não, mas sabe ouvir o não também. Isso é importante. Seja mais difícil, né? Porque a pessoa às vezes não sabe dar o não para as pessoas, mas também não sabe ouvir, né? Isso talvez seja dificuldade também na relação da amizade. Dizer o não quando começa... Você sabe, algumas pessoas têm dificuldade de dizer o não, outras têm dificuldade de aceitar o não também, né? Talvez seja isso. A gente trabalha muito isso, desculpa te cortar, viu, padre? Mas a gente trabalha isso muito em consultório, que é a face de uma mesma moeda, a face inversa da mesma moeda. Você tem um profissional para nos dizer ajudar. Não, Eu falo para os pacientes, para você saber dizer não, colocar o limite, em primeiro lugar, sem saber ouvir esse não. Chegando ao final do nosso momento. Que é bom também acaba. E com certeza o pessoal que está interagindo com a gente pelo canal do YouTube aí tem muitas perguntas e eu quero agradecer. Depois, como que o pessoal pode entrar em contato com o senhor para continuar esse bate-papo aí e depois fazer até um acompanhamento, até importante. Maravilha, tem, acho que no GC vai ter meus contatos, né? Que tem o site que é augustogoldoni.com.br, tá tudo... todas as informações, telefones, contatos, tem o contato no Facebook, no Instagram, telefone aqui na tela me coloco à disposição. Esse é o telefone fixo do consultório, no site tem meu celular também, vai ser um prazer atendê-los. Né? Foi muito bacana, padre. Que alegria, fiquei muito feliz de poder falar com o senhor aqui e esclarecer também algumas dúvidas dos nossos telespectadores, a participação do senhor especial aqui, que possamos estar mais vezes, né? E que assim será um privilégio. E para finalizar, a última mensagem, a gente está falando de amigos verdadeiros, de amigos falsos. Sabia que o amigo da onça, o amigo falso é importante também? Também é importante? Muito importante, que ele mostra para a gente, ressalta ainda mais o valor do amigo verdadeiro. Ajuda a gente a separar o joio do trigo. Né? Então, nesse ano de 2023, acho que nas resoluções de ano novo, coloque isso, separar o joio do trigo. Você não precisa ter muitos amigos. O importante são esses amigos, os melhores e os amigos verdadeiros. Porque que nem a gente começou com a filosofia, se o senhor me permite, vamos terminar com outro filósofo, Cícero, que ele diz o seguinte, né? Viver sem amigos é não viver. Olha aí, que lindo, hein? Vivemos um ano, vamos ver um ano fantástico. Continuemos unidos sempre, né? Amém. Que o senhor tenha um ano maravilhoso, abençoado, um 2023. Amém, padre, para todos nós.